Jailson. Escalamares. Caio da mídia. Como não me lembrar se eu joguei um balde de água fria? Você tem mil razões para... Olá, meus alunos do ensino médio, especialmente os alunos da escola Adriano do Vale Nuvens. Eu estou trazendo para vocês mais um conteúdo novo, dando sequência ao estudo das plantas, do reino das plantas. Hoje eu vou apresentar para vocês um conteúdo chamado Morfologia e Histologia das Angiospermas. Todo mundo sabe aí que as angiospermas foram as últimas plantas da escala evolutiva, são as plantas que apresentam flores e frutos, e hoje nós vamos começar o estudo detalhado sobre a morfologia e a histologia, né? Eu falei fisiologia, mas na verdade é histologia. A morfologia ela vai estudar a forma, enquanto que a histologia vai estudar no nível tecidual, no nível de tecidos. Então, vocês no livro de vocês vão encontrar a partir da página 103 esse assunto, certo? Então, vocês vão encontrar aí tecidos permanentes, tecidos de revestimento, tecidos condutores. O que são esses tecidos condutores? Que eu já expliquei em aulas passadas também. Tecidos de sustentação, nesse caso aqui a parte da histologia. Tecidos de preenchimento, aí vem os tecidos meristemáticos, germinação da semente. Então ainda é a parte da histologia. Quando a gente chegar na parte da morfologia, aí vem a raiz, a forma da raiz, certo? A estrutura interna das raízes, na questão do tecido também. Os tipos de raízes, que é o que nós vamos estudar hoje, certo? Começar pelos tipos de raízes, apresentando no slide. Então sejam bem-vindos, aproveitem a aula. Vamos para o hoje. O conteúdo é chamado morfologia vegetal, né? A forma vegetal, digamos assim, o estudo das formas, dos tipos, de como eles se apresentam nas diversas formas. Vamos começar pela forma da raiz, pela morfologia da raiz. A raiz ela tem uma estrutura chamada de coifa, que são formadas por células produzidas na zona meristemática, que tem a função de proteger a extremidade da raiz. E a zona meristemática são as células que estão em constante mitose, ou seja, divisão celular. Determina o crescimento das raízes no seu comprimento. Então, quando a gente, no momento em que ocorre a fecundação, no desenvolvimento embrionário humano, por exemplo, após a fecundação, após a formação da célula ovo, o que vai acontecer ali para o crescimento do indivíduo são sucessivas mitoses. Então, nas plantas ocorre de maneira semelhante. As mitoses são as multiplicações celulares. Tem uma estrutura chamada zona lisa ou de alongamento, que é onde ocorre o crescimento das raízes. A zona pilífera, que é as células formadas por células epidérmicas, que formam os pelos que absorvem a água e os sais minerais. O colo, que é a zona de transição entre a raiz e o caule. E existe ainda a zona suberosa, que é o local de onde partem as raízes secundárias. Então aqui é uma estrutura de uma raiz típica, certo? A zona suberosa é formada pelas raízes secundárias. Elas podem ter ramificações e subramificações. A zona pilífera, que é a zona de absorção dos nutrientes, da água, dos sais minerais, com pelos absorventes. A zona lisa ou de alongamento, que é a parte de crescimento, essa estrutura aqui. E a zona meristemática, que é formada por células que estão em divisão celular. E a coifa, que são, digamos que a extremidade, o final da raiz, a coifa, né, na verdade. Os tipos de raízes, elas podem ser tuberosas, como por exemplo as batatas, né? Funcionam como órgãos de reserva nutritiva, principalmente um carboidrato chamado de amido, a cenoura, batata. Raízes do tipo respiratórias ou pneumáticas ou pneumatófatos ocorrem em vegetais de terrenos alagadiços e pobres em nitrogênios. Os manguezais, por exemplo,
Não é manguezais de manga não, viu? Manguezais são as plantas que ocorrem próximo às praias, aos litorais, em locais que estão aí, que vivem alagados. Raízes sugadoras ou astórios são raízes de vegetais parasitas que penetram até os vasos condutores, até o floema daquela raiz, aliás, até o floema daquela planta, para sugar a seiva. Então a estrutura responsável pela fixação e absorção é o apressório. Na verdade é uma espécie parasitária, mas ela vai parasitar apenas as substâncias nutritivas que estão nos vasos condutores, ou seja, a seiva. Elas realizam fotossíntese, porque possuem folhas verdes, né, para absorção da luz solar. A estrutura responsável pela fixação é chamada de apressório. Exemplo, a erva de passarinho, o cipó-chumbo, que vocês já devem ter encontrado aí em algum local. Raízes tabulares são raízes achatadas verticalmente. Aqui na nossa região da Caatinga é difícil encontrar. Eu acho que na Praça de Dom Leme tinha uma árvore que tinha uma raiz parecida com essa, e essa árvore já foi derrubada. Ocorrem sobre a superfície do solo antes de mergulharem nele. Tem a função de aumentar a estabilidade da planta, principalmente porque é uma planta de grande porte e precisa ter bastante sustentação no solo. E vão aumentar a superfície respiratória. As raízes de suporte ou escora, também chamadas de adventícias, partem diretamente do caule. Então, ao invés de partir diretamente do solo, essas raízes elas vão encontrar na região já posterior, bem alta do caule, né? Aumentam a base de sustentação do vegetal. Ocorre principalmente também em terrenos alagadiços. Quando elas são adventícias, como por exemplo o milho, as samambaias, a cana de açúcar, no milho dá para vocês observarem como é o tipo de raiz, né? Tipo raiz adventícia. Raízes aéreas, como o próprio nome já diz, ocorrem em plantas epífitas, sem parasitá-las. Algumas apresentam um revestimento chamado velame ou véu, com a capacidade de absorver a umidade do ar. As orquídeas, por exemplo, e os sumarais. Então é um tipo de raiz que se fixam em outras plantas apenas como suporte. Não utilizam, já que não parasitam, eles não utilizam a seiva, não utiliza o material nutritivo daquela outra planta que ela vai servir de utilizar como suporte. Vamos para o caule. O caule, ele, digamos que ele é uma ponte de ligação entre as raízes e as folhas. Apresenta os vasos condutores de seiva. Tem ainda as funções de sustentação de ramos, folhas e frutos. Em alguns casos podem fazer a respiração. Em outros casos podem fazer fotossíntese e também o armazenamento de nutrientes. Apresentam gemas ou botões caulinares. Existem dois tipos de caules, uns formados por gemas apicais e outros por gemas laterais. Então, caules do tipo aéreo, por exemplo, é um caule bem desenvolvido, ereto, lenhoso, com muita matéria e ramificado. É um caule típico das angiospermas do tipo dicotiledôneas e de gimnospermas como o pinheiro do Paraná. A diferença entre angiosperma e gimnosperma, espero que vocês saibam. Se não souberem, dê uma que vocês possam dar uma revisada nos meus vídeos anteriores. Então, o tronco, já mostrei. Como é a haste desse tipo de caule? É um caule mole, geralmente verde e ramificado, flexível e delicado. A haste esse tipo de caule, apresentado por haste, geralmente é próprio das ervas, como o fungo, a erva Santa Bárbara. Essa erva Santa Bárbara,
Ah não, pensei que era o mastruz, que o mastruz ele tem outro nome que é, acho que é Eva Santa Maria aqui, já ia falar. Então voltando aqui pra gente entender melhor, porque eu me perdi aqui, ó. Sobre alguns tipos de caule, do tipo aéreo, eles podem ser aéreos que possuem o tronco longo, mas esse outro tipo de caule aqui, ele não é um caule aéreo, ele é um caule curto, né? Que tem uma haste mole. O caule do tipo estipe é um caule cilíndrico, sem ramificações, com folhas surgindo apenas da sua extremidade apical, que é apical do ápice, lá de cima. Exemplo, palmito, babaçu, açaí, o coco, né, que a gente conhece aqui, algumas palmeiras. Tipos de caule do tipo colmo são caules não ramificados, apresentando nós e entre nós, bem nítidos, bem claros, bem diferenciados, ao contrário dos estipes. Exemplo, bambu, cana-de-açúcar. Então todo mundo sabe que na cana-de-açúcar existe os chamados nós, né? Quando a gente vai chupar a cana. Então esse é o tipo de caule classificado como colmo, certo? Os bambus também, ó. Essas barrazinhas de divisões. O caule do tipo estolhão são caules que rastejam sobre o solo. Em alguns casos emitem raízes adventícias nos nós, na superfície de contato com o solo. Algumas trepadeiras podem apresentar caules desse tipo, como é o caso do maracujá, que possui um caule volúvel, por exemplo, morangueiro também. No caso aqui da caatinga do Nordeste, aqui na Chapada do Araripe, eu vou dar um exemplo desse tipo de caule, que é o croapé, que é a planta do gênero Sejania, utilizado aí muito para a apicultura, né? Explorado na apicultura. Caules subterrâneos é um caule que possui rizoma, é um classificado como por exemplo, é um tipo de caule que se desenvolve paralelamente à superfície do solo. Do rizoma podem sair várias folhas aéreas, exemplo, samambaia e a bananeira. O caule do tipo tubérculo são caules que armazenam substâncias nutritivas, já apresentei no início, né? As batatas inglesas, o inhame, a macaxeira, são caules. Eles apresentam gemas laterais bem visíveis, das quais podem surgir ou brotar novas plantas. Caules tipo bulbo são estruturas complexas formadas pelo caule e por folhas subterrâneas modificadas. Quando diz assim folhas subterrâneas, são folhas abaixo do solo, né, que você encontra abaixo do solo. E aí pode ter o bulbo simples, como a cebola, e o bulbo composto, como o caso do alho. Sobre as folhas, eu vou encerrar nessas folhas, só passar aqui uns 2 a 3 slides, porque já está com 13 minutos, está ficando muito extensa a aula. A folha é um órgão especialmente adaptado à transpiração, à respiração e à fotossíntese. Então são classificadas quanto à duração em perenes, são folhas persistentes como a laranjeira, e caducas como a macieira da maçã. Nesses vegetais as folhas caem e deixam uma cicatriz denominada camada de abscisão. Essas caducas são aquelas que sofrem a tal da caducifolia, que são aquelas plantas que perdem as folhas próximo ao verão, né, para poder evitar a perca de água. Uma folha completa possui limbo, pecíolo, bainha e estípulos. Então vamos lá, que uma folha completa, ó. Ela possui o limbo, que é essa parte achatada, visível e maior da folha. Ela possui o pecíolo, que é como se fosse um pedúnculo, a ponto de ligação entre o limbo e o caule, e a bainha. A bainha é como se fosse uma estrutura que prende, que envolve o pecíolo no caule. E as nervuras, e as plantas também as folhas são classificadas de acordo com o tipo de nervuras. As nervuras são essas ramificações que partem do caule principal da folha, formando o limbo. As estípulas é como se fosse uma modificação foliar próxima à bainha, uma modificação foliar que envolve aí a bainha, formando
o pecíolo. O que é o limbo, que eu já mostrei anteriormente? É a porção laminar, com nervuras bem visíveis na extremidade, né, livre no ápice, e uma extremidade presa ao pecíolo. Então aqui é o limbo, né, a maior parte, nervuras visíveis na extremidade e presas no pecíolo. O pecíolo ele vai do caule até a estrutura apical da folha, ou seja, até o ápice. O pecíolo, mais uma vez, é a estrutura que prende o limbo ao caule. É uma estrutura cilíndrica, flexível e que sustenta as folhas. A bainha é a parte que prende o pecíolo ao caule basal. E as estípulas são duas expansões laterais laminares, é uma modificação foliar, né, de cada lado do ponto de cada inserção do pecíolo. É como se fosse folhinhas antes. Não é toda folha que tem essa estrutura, somente as folhas completas. Algumas folhas podem não apresentar todas as partes que eu apresentei anteriormente, né, de uma folha completa. As mais comuns são as pecioladas, que possuem pecíolo. Tem aquelas que, por exemplo, quando ela é incompleta, ela não possui a bainha, por exemplo. Tem uma folha do tipo ócrea e a folha invaginante, como é o caso da folha do milho. A folha céssio, que não tem o pecíolo para prender, também não tem a bainha para prendê-la ao caule, como eu mostrei anteriormente, a folha céssio. As folhas invaginantes, as mais comuns, as mais clássicas, é a folha do milho. As folhas podem ser classificadas principalmente pelo tipo de nervura, como por exemplo, a nervura é essa estrutura aqui, ó, paralelinérvias. São aquelas que têm as nervuras na forma em paralelo. Por exemplo, aqui tem uma nervura, aqui tem outra. Observe que elas formam uma linha em paralelo uma com a outra, elas não se cruzam. A do milho, por exemplo, são plantas típicas de plantas monocotiledôneas. E as peninérvias, em que as nervuras formam o formato de uma pena, né? Ó, peninérvia, parece uma pena de uma ave. As nervuras são ramificadas, presentes principalmente em dicotiledôneas. Bom, eu vou parar por aqui hoje em adaptações das folhas, certo? Vocês podem acompanhar mais esse conteúdo pelo livro. A única atividade que eu vou querer de vocês, a única atividade, é que vocês vão lá no grupo e confirmem: eu assisti ao vídeo. Então escrevam o nome completo de vocês e dê um ok, certo? Essa é a atividade por hoje. Até a próxima. Qualquer dúvida podem tirar, certo? Podem me perguntar. Enfim, valeu, abraços.